De fato, a ONU hoje realizou uma espécie de briefing com todas as suas agências humanitárias para atualizar a situação humanitária. Não estamos falando da situação militar e nem da questão estratégica. É mesmo uma situação, um raio-x da situação humanitária. E quais são as informações? Em primeiro lugar, a constatação de que existe uma possibilidade real de 4 milhões de ucranianos deixarem o país. 4 milhões significa, Fabiola, 10% da população do país. Isso é um dos cenários com os quais a ONU trabalha. Isso não conta, Fabiola, os deslocamentos internos, ou seja, as pessoas que vão fugir de uma cidade para outra, ficam na casa dos parentes, numa outra cidade talvez mais protegida. Nós estamos falando de refugiados, 4 milhões. Só ontem foram 100 mil pessoas deslocadas, 100 mil pessoas em um único dia. É um número gigantesco. Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo as imagens do trânsito, mas, por exemplo, só para a Moldávia, que fica ali do lado, 5 mil pessoas cruzaram a fronteira. E também outras informações importantes, mostrando que, por exemplo, entre a Ucrânia e a Polônia, a fronteira já tem uma fila de 30 quilômetros de carro, está levando o tempo que está uma pessoa para cruzar a fronteira, está levando 15 horas para cruzar a fronteira neste momento. Obviamente, uma situação bastante complicada. Essa em termos de refugiados. Em termos de mortes ou feridos, 127, mas a ONU deixa muito claro, esses são os números completamente confirmados. É um número absolutamente subestimado. O número real é maior. A ONU só pode falar em números confirmados e, portanto, ela ainda cautelosa, pelo menos no que se refere a esses números. Um outro dado bastante importante: a Rússia, segundo a ONU, já fez 1.800 prisioneiros ou detidos, não na Ucrânia, mas na Rússia, pessoas que protestavam contra a guerra. Em 50 cidades diferentes, essas detenções aconteceram, inclusive detenções de jornalistas. Sisto, isso aqui são dados que foram anunciados hoje numa coletiva de imprensa pela ONU. Não estamos falando da OTAN, que obviamente tem um lado nessa história, estamos falando da ONU, da instituição que tenta, pelo menos, olhar para a situação de uma forma mais ampla. Essas são as situações, além da falta já de remédios em alguns hospitais, falta de dinheiro nos caixas eletrônicos e, claro, uma situação humanitária cada vez mais complicada.